pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando o programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para quem gosta de crianças e de esporte. De forma leve, bem descontraída e com muito conhecimento para ser compartilhado, que conta com a presença de Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Oi, gente, que prazer estar aqui de novo. Marcelinho, Renata, Zicam, prazer ter você aqui com a gente hoje. Vamos que vamos. Muito bom. Falando diretamente do Rio de Janeiro para o mundo, sim, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Olá, Marcelo, Claudinha, mais uma semana, mais um bate-papo. E hoje tem um gostinho de adolescência e de infância, que esse convidado de hoje ele é da vida para a parte profissional. Então, eu tenho certeza que a nossa audiência vai amar a conversa de hoje. Sem dúvida nenhuma, um assunto muito legal que nós vamos comentar aqui hoje, durante o programa. E o nosso convidado de hoje é o doutor Fernando Zicam, professor de terapia manual e exercício terapêutico da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, doutor e mestre em saúde coletiva, líder do grupo de pesquisa, saúde e dança da UFRJ. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, Cláudia, Renata. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema que me é muito caro. Bacana, bacana. E, galera, você já sabe, toda segunda-feira nós temos um novo episódio do Crianças em Movimento aí pelas redes sociais do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues e também do canal do Cuca Beta. Tá bom, galera? Vamos já começar. Doutor Fernando, qual a importância do brincar descalço para as crianças e se você considera essa uma realidade atualmente? Infelizmente não, né? E não é uma situação da pandemia, né? A gente, na pandemia, trouxe essa realidade à tona, né? As crianças estão muito mais confinadas, mas isso já é uma realidade há anos, né? A gente observar o quanto que as crianças estão pouco descalças. E estar pouco descalça traz uma modificação, outra vez, até um atraso no desenvolvimento motor dessa criança no aspecto da formação do seu arco plantar, que é algo que precisa ocorrer na primeira infância, precisa ocorrer até os 7, 8 anos de idade. Essa estimulação sensorial que o andar descalço promove é o grande elo sensorial e motor para que a gente consiga excitar a musculatura intrínseca do pé e alguns músculos estabilizadores do tornozelo para fazer um arco plantar adequado. Então, olhando do meu ponto de vista, que é mais ortopédico, né, do desenvolvimento dessa criança, andar descalço é fundamental para todas as crianças até 7, 8 anos de idade. E a gente não observa muito isso, a gente observa os pais mais preocupados em querer botar um sapatinho bonitinho, um tênis bonitinho, e acaba tendo toda uma preocupação da criança não estar descalça, onde, de fato, o que a gente precisa excitar nesse momento é que ela tenha as suas experimentações descalças, né? Tanto do ponto de vista das excitações sensoriais que o arco plantar necessita, como todo o arranjo postural dessa criança, que vem sendo construído desde o momento em que ela admite a posição bípede, desde o momento lá dos 12 meses de idade, onde ela fica de pé, até 8 anos de idade, é o momento onde eu vou desenvolver os mecanismos adequados de correção postural e de adaptação postural antigravitacional e o quanto que estar descalço potencializa essa atividade. Temos uma geração enorme hoje de crianças que têm alterações posturais de membro inferior, ausência de um arco plantar adequado, um pé muito pronado, um joelho muito valgo, e quando a gente vai observar, são crianças muito sedentárias, com sobrepeso, e se a gente chama a atenção a esse olhar do estar descalço, a gente observa que a grande maioria não ficou descalça. Bom, então fica um alerta aí para vocês, educadores que acompanham o nosso programa, vocês aí, papais e mamães que também acompanham o nosso programa aí, pela importância, né, da gente estar estimulando as crianças a andar descalço, a permanecer descalças em casa, né?
Cláudia, realizar atividades com as crianças descalças pode potencializar a locomoção e o equilíbrio? Eu vou trazer um olhar para a educação física, né? Então, gente, assim, vamos tentar entender esse processo, como é que as coisas funcionam. Quando a gente está falando de comportamento motor, o nosso comportamento motor, ele é governado pelo sistema nervoso central. Só que esse sistema nervoso central, ele precisa ser abastecido de informação para ele conseguir governar os movimentos desse corpo. E aí, quem que abastece esse sistema nervoso central? São os receptores. Os receptores são células que a gente tem que foram projetadas anatomicamente para isso. E o que essas células fazem? Elas estão distribuídas em todo o corpo, né? A função dessas células é a seguinte: é identificar qualquer tipo de energia que esteja incidindo no meu corpo. O tempo inteiro, enquanto eu estou aqui falando com vocês, tem uma energia luminosa que os meus receptores da visão estão percebendo, né? Percebendo não, estão identificando, né? Quando a gente fala de percepção, é outro processo. Tem o barulho na rua, tem a pressão que o meu corpo está fazendo sobre essa cadeira. Então, assim, todo tipo de energia que incide no meu corpo, esses receptores, eles vão identificar. Qual é o problema? O meu cérebro não lida com qualquer tipo de energia. O meu cérebro só consegue ler, interpretar a energia elétrica. Então, esses receptores, eles vão transformar todas essas energias que estão incidindo no meu corpo. Na verdade, eu vou ter um receptor específico para cada tipo de energia, né? Tem a especificidade dos receptores. Mas isso vai ser transformado nessa linguagem, que é a minha linguagem do meu sistema nervoso, que é a linguagem aí do impulso elétrico. É assim que a coisa funciona. Eu preciso, gente, construir um repertório sensorial para eu conseguir, para o meu cérebro conseguir fazer a leitura de tudo isso, interpretar tudo isso e decidir qual é o comportamento motor que eu vou manifestar. Se eu não tenho repertório, se isso não foi construído, isso tudo fica muito limitado. Se a única informação que meu cérebro recebeu é um pé dentro de um sapato ou dentro de uma meia, é essa informação que ele vai lhe dar. Então, esse pezinho descalço, na verdade, é o momento que meu cérebro vai aprender a interpretar, porque quando a criança é pequena, tudo passa pelo corpo. Então, é o momento que ele vai interpretar o que é frio, o que é quente, o que é liso, o que é áspero. Enfim, se eu não tenho esse repertório de informações, o meu cérebro vai lidar com um pezinho numa meia, né? Então, assim, isso é muito complicado, porque vai limitar os meus movimentos também. Quando a gente está falando de locomoção, né? O Fernando trouxe aqui essa questão da locomoção bípede, mas o próprio rastejar, o próprio engatinhar, vai tentar engatinhar, fazer uma atividade de 4 apoios com sapato. Vai ver a dificuldade que é. Eu preciso desse peito do pé também, né? A postura, a mesma coisa. Eu preciso conhecer os meus apoios. E se o meu pé não está descalço, como é que eu vou reconhecer esses apoios? Então, esse andar, não só o andar descalço, mas o locomover-se descalço, o estar descalço, é fundamental para a gente construir todo esse repertório sensorial. Fantástico, fantástico. Renata, quais os cuidados que devemos ter ao inserir atividades para a criança brincar descalça? Então, a gente vê aí uma geração de pais muito preocupados, né? E ainda mais em tempos de pandemia, com essa higienização. E aí você até encontra algumas falas nas mídias sociais, em alguns veículos de comunicação, de que brincar descalço não é legal porque vai ser um espaço anti-higiênico, de sujeira, de contaminação. Então, quais são os cuidados principais? É claro que a gente vai se preocupar no terreno. Qual o terreno que eu vou colocar essa criança? Né? Ele tem que experimentar, mas ninguém vai colocar essa criança em lugares que está cheio de bactérias e fungos. Não vai. Você vai colocar em lugares que essa criança vai experimentar. Claro, vai ter aquelas bactérias que estão no ar? Vão, mas assim, é importante que as pessoas entendam que é preciso entrar em contato com isso, até para ganhar imunidade. Então, por exemplo, ir no gramado do parque aí de São Paulo de Ibirapuera, ou ir na praia, como o carioca tem essa questão de ir para a praia. São locais que vão ter ali, né, as questões do organismo, dos micro-organismos vivos, que vão estar em contato e que alguns são sujeira, a gente leva para casa? Leva. Mas é importante para a imunidade daquela criança, daquele sujeito, que ela também entre em contato.
Então, a primeira coisa é entender o que é um lugar extremamente lixo, podre, mofado, para um local naturalmente, né, que tem ali aqueles micro-organismos que fazem parte de estar no mundo. Então, primeira coisa é diferenciar. Do momento que a gente diferenciou, tá? Aí qual é a importância? Verificar, né, se esses lugares têm alguma pedrinha muito pequenininha que possa machucar, se é uma superfície que possa ser cortante. E então é sempre bom checar. Até mesmo na praia, porque as pessoas têm um péssimo hábito de não recolherem os seus lixos. Então, você vai botar a sua criança na praia, dá uma checada ali, dá uma checada para ter uma segurança maior. E quando acabar a atividade, quando acabar aquele momento, seja de uma atividade espontânea ou uma atividade dirigida, toda a higiene que a gente vai fazer no dia a dia é tomar banho, é limpar, é tirar a terra, é tirar a sujeira para calçar o sapato, mas sem a paranoia, né? Sem aquela coisa de, ele vai ficar totalmente doente. Não vai, porque, gente, nós, vamos olhar 30, 40 anos atrás, ou até vamos mais recente, a nossa infância, tá todo mundo aí e faz parte. E aí eu vou trazer para finalizar, também completando a fala do Fernando e da Claudinha, um olhar psicomotor para esse andar descalço. A nossa sustentação emocional está na base, nos apoios. Não é à toa que quando a gente está fora de si, a gente coloca assim, bota os pés no chão, fulano. Você precisa ter os pés no chão. Isso não veio à toa, essa afirmativa. Isso vem do ponto de que isso nos sustenta emocionalmente. Então, colocar-se descalço é perceber-se. E do momento que a gente se percebe, melhora todos esses pontos que a Cláudia e o Fernando trouxeram, mas também nos ajuda a nos entender emocionalmente. É uma estrutura de sustentação emocional. Por isso que é importante não só ter os cuidados higiênicos, mas quando a gente tira essa oportunidade da criança, a gente está tirando uma oportunidade dessa criança se constituir emocionalmente também. Fantástico, fantástico. Doutor Fernando, para a gente terminar esse nosso primeiro giro de perguntas, existe algum mínimo assim indicado na literatura que a criança deve permanecer descalça em casa ou estimulada a ficar descalça? Ou seria full time? Quanto tempo melhor ela poder vivenciar, experimentar isso? É o melhor caminho? É o melhor caminho, sem sombra de dúvida. A gente não consegue ter esse indicador quantitativo, né? Mas as experimentações que as crianças vivem são a todo segundo, né? A cada segundo a criança está experimentando algo que é diferente, tanto pelas imagens que ela vai construindo a partir daquele território na qual ela está descobrindo e na qual ela está se percebendo. Então, se isso ocorre a todo momento, eu preciso estar exposto, né, na maior parte do tempo possível. A gente está falando especificamente aqui no estar descalço, mas eu estenderia isso para todo o restante desse corpo, né? Uma criança que está o tempo inteiro muito coberta, muito encasacada, muito amarrada, né, com pouca mobilidade, ela não está experimentando várias outras circunstâncias que seriam muito importantes para o desenvolvimento dela. E aí que também chama a atenção que a gente está falando descalço, mas também a gente precisa pensar se é um descalço somente na mesma superfície. Está descalço o tempo inteiro no porcelanato de casa. Está descalço o tempo inteiro no piso frio de casa. Então, será que isso é tão bacana também, né? Muito bom. Papai e mamãe que está acompanhando aqui o Crianças de Movimento, fica o recadinho aí do doutor Fernando aí. E já pegando essa última pergunta que foi lançada aqui para o Cosmos, aqui para o doutor Fernando, é importante a criança brincar em terrenos diferentes, como agora o senhor veio fazer essa pergunta? E qual seria o impacto, né, desse brincar em terrenos diferentes, pensando na vida adulta dessa criança? Pois é, esse gancho que eu provoquei aí foi exatamente para a gente pensar o seguinte: se eu submeto uma criança aos mesmos agentes excitadores, assim como Cláudia falou lá no começo, eu vou ter uma mesma padronização motora referente àquela excitação. Então, sempre que eu estiver submetido àquela excitação,
eu já me lidei com o meu sistema nervoso central com aquele estímulo, eu vou ter a mesma resposta, né? A todo momento em que eu recebo a mesma informação, se eu já lidei com aquela informação em momentos anteriores, eu já tenho uma resposta mais ou menos organizada e programada. Quando eu me deparo com superfícies diferentes, locais diferentes, que vão me dar sensações diferentes, sejam elas térmicas, táteis, pressóricas, dolorosas. A informação dolorosa precisa ser incluída aqui. Óbvio que a Renata falou muito bem que eu não vou precisar cortar o pé de uma criança para ela perceber isso. Mas a criança que percebe que pisar num determinado local não é tão confortável quanto naquele outro local, ela também está criando uma representação sensorial do quadro doloroso que vai ajudá-la a manifestar reações no momento futuro em que ela se deparar de novo com aquele quadro, né? A gente sempre brinca, a criança quer botar o dedo na tomada, né? Se você ficar o tempo inteiro falando não bota o dedo, não bota o dedo, não faz o menor sentido para ela. Eu não vou colocar o dedo da criança lá, mas eu preciso dar a possibilidade para aquela criança reconhecer quando ela se depara com algo que é desconfortável, com algo que é doloroso, para ela criar esse imaginário que aqui eu posso, aqui eu não posso, isso vai me dar prazer, isso vai me dar dor. Então, se eu não tenho essas diferenciações, tanto desse ponto de vista excitatório, né, para ela fazer essas diferenciações, quanto do ponto de vista motor, especificamente, os terrenos irregulares vão produzir excitações diferentes. Se ela está dentro de um solo, né, está descalça em cima de um local que é rígido, que é plano e que é duro, a solicitação de contração muscular que ela necessita é muito baixa. Se ela pisa na areia da praia, que está fofinha, se ela pisa na grama, a quantidade de engrama sensório-motor que ela precisa despertar para estabilizar aquele tornozelo, estabilizar aquele joelho e se manter de pé é outra. Então, eu preciso ter terrenos diferenciados para criar força diferente, para criar estabilidade diferente, para criar controle motor diferente. Então, essa criança ela tem que estar exposta a terrenos irregulares para produzir sensações irregulares. Se eu exponho sempre no mesmo local, eu produzo a mesma sensação, eu vou ter a mesma resposta. Isso é muito claro quando a gente pega principalmente os bebezinhos, né? Aquele que vai começar, e a gente vê nas famílias, foi a primeira vez que eu levei a minha filha na praia. E aí, na hora que ela botou o pezinho na areia, ela levantou, ela faz uma reação de retirada logo. Por quê? Eu não sei o que é aquilo, eu não experimentei aquilo. Então, eu não sei se aquilo é bom, se aquilo é ruim. No segundo momento, ela já começa a apoiar um pouquinho melhor. No terceiro, ela está correndo ali, né? Então, eu estou criando, né, uma percepção inicial, uma representação secundária e uma compreensão daquilo. Se eu mantenho, se eu me retiro, se eu não quero mais aquilo. E nesse mesmo processo, né, às vezes os pais falam, não gostou, então eu não vou colocar mais ali. Não gostou da sensação de estar na água, então eu não vou colocar mais ali. Na verdade, não tem esse gostar e não gostar, ela está descobrindo, né? Ela está reagindo mediante aquela informação que ela tem previamente. Na segunda tentativa, já é uma outra percepção, na terceira é uma outra, e se eu não coloco essas várias interpretações, se fica descalço, porque eu ouvi lá no programa que é legal ficar descalço, mas fica descalço dentro de casa no porcelanato o tempo inteiro, não dá. Varia um pouquinho, bota um tapetinho diferente, pelo menos, para ela andar num tapetinho, para ela experimentar algo diferente, mesmo que dentro de casa, mesmo que um pouco mais restrito. Muito bom. Bom, pessoal, estamos falando de praia, estamos falando de areia, então a minha pergunta tem que ser feita para ela, que de domingo a domingo está na praia, com seus pés descalços, andando. Professora Renata Rodrigues, sim, minha querida. Renata, segundo o IBGE, 26,6% da população brasileira vive em municípios de zona costeira. Equivalente aí, galera, a 50,7 milhões de brasileiros. Assim, quais as atividades que os pais, professores, personagens podem desenvolver com as crianças na areia? A gente, ainda mais considerando essa imensidão de pessoas que nós estamos falando. Então, vamos falar um pouquinho da areia, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, que tem praia para tudo quanto é lado. Então, atividades seriam caminhadas, caminhar na areia, e aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro um litoral com areia muito variado, porque a gente tem a parte de areia fofa,
E a gente tem a parte mais perto da água, que é a de areia rígida. Então, a criança, ela pode fazer caminhada na areia fofa, fazer caminhada na areia rígida. Tem a parte molhada também, que também tem uma outra sensação e tem uma outra textura. Podemos fazer circuitos com essas crianças e elas podem transpor objetos ou até mesmo transpor montinhos de areia. Elas podem escalar, então a gente pode fazer um paredãozinho e escalar. Elas podem saltar, chutar. Então, elas podem fazer várias atividades que vão ser proprioceptivas e também vão ajudar no desenvolvimento motor, não só para percepção, mas também para o fortalecimento muscular. Sensacional, sensacional. E, gente, vamos cada vez mais explorar terrenos diferentes. Os esportes de areia vêm crescendo cada vez mais. Nós já tivemos uma Olimpíada, a primeira Olimpíada 2 anos atrás, de esportes de areia. Então, é a oportunidade da gente podendo explorar aí a costa, né? A nossa costa, as nossas praias aí. Cláudia, como as escolas podem inserir o brincar descalço em seus programas escolares? Olha, o Fernando e a Renata já trouxeram um repertório bem grande, né? Mas eu tenho algumas ideias que a gente pode propor, gente, para além de sugerir que as crianças permaneçam descalças no pátio, no tanque de areia, se tiver, na terra, se tiver, no jardim, se tiver. Tem alguns materiais que são muito fáceis de a gente conseguir e que é muito interessante a gente propor alguns circuitos, justamente para a gente estimular todos esses tipos de sensação. Então, por exemplo, plástico bolha é incrível para a gente estimular tanto assim essa parte de locomoção quanto a estabilização também. Os papéis, jornais, folhas, gente, distribuir folhas, essas folhas secas pela sala e a criança pisar. Tem uma outra atividade que é bem divertida de fazer, você pega o papel contact e coloca ele ao contrário. Então, na hora que a criança pisa, o pé gruda e aí ela tem que, enfim, soltar esse pé do papel contact também, é uma delícia de fazer. Acolchoados, né, almofadados, enfim, dá para viajar. Os próprios tecidos são incríveis para a gente trabalhar a estabilização, por exemplo, com perturbação. Então, a criança está apoiada em cima do tecido com os dois pés e você provê uma ligeira perturbação para ela se manter equilibrada. Dá para viajar, dá para fazer muita coisa se a gente tiver esse olhar para o descalço, né, para o ficar descalço, e que tipo de sensação que eu gostaria que essa criança experimentasse. Bacias com água quente, bacias com água fria, enfim, dá para viajar. Muito bom, pessoal, muito bom. Programa Crianças em Movimento, hoje recebendo o Dr. Fernando Zican, falando sobre a importância do andar descalço aí para a criança, para o movimento. Doutor Fernando, gostaria, se possível, que você falasse um pouco da caixa sensorial desenvolvida para os pés das crianças. Pois é, né? A gente está conversando aqui sobre tantas superfícies, tantos locais, né, que a gente pode criar experimentações bacanas para as crianças, só que a gente tem observado que isso não tem sido realidade para muitas crianças, né? E, infelizmente, talvez até o próprio ambiente da escola não tenha sido um ambiente tão favorável para que tantas crianças façam essas experimentações. Se a gente observar que talvez, né, muitas escolas, nem a educação física escolar, principalmente nesse primeiro ciclo, é algo tão reconhecido e valorizado da maneira que deveria ser, né? É inconcebível a gente pensar uma criança com menos de 8 anos que está numa escola que não faz nenhum tipo de atividade motora, né? Pensando nisso, então, uma colega, professora de dança, conversando comigo, viu que muitas crianças chegavam, né, para o próprio ambiente da dança ou para um ambiente de esporte, né? Quando você olhava aquela criança, você viu o quanto de atraso que tinha ali no desenvolvimento dessa criança, né? E aí a gente pensou, bom, então se a gente falando essas coisas não estão sendo excitadas, que tal a gente bolar algum mecanismo, né, algum material que o professor de dança pudesse utilizar, que o profissional de educação física pudesse utilizar, que o psicomotricista pudesse utilizar, para naquele ambiente no qual ele está junto com a criança, ele possa ofertar essas diferentes sensações.
Então, bolamos uma maleta, né, viajando sobre os pés, onde, através dessa maleta, a gente convida as crianças a terem sensações, né, diferentes, através de superfícies diferentes. Então, nessa maleta, a gente tira da maleta várias superfícies, né, várias texturas, várias cores, várias temperaturas, na qual essa criança é convidada a pisar. E aquele conjunto de crianças, cada uma em cima nas suas superfícies diferentes, relatando, né, para esse profissional o que ela está sentindo, que tipo de sensação ela percebe com aquilo, que emoção aquilo traz, né? Isso é duro, isso é uma lixa, então eu botar meu pé aqui me incomoda, aquilo ali é fofinho, é um carpetezinho molinho, então quanto que aquilo é bacana, aquilo é um plástico bolha, aquilo é divertido, aquilo ali me traz algo bacana, né? Então, a gente experimentou, né, a produção desse material, dessa maleta sensorial, que ela era para ser lançada no ano passado, mas que a gente acabou não conseguindo por conta da pandemia. A gente está lançando esse ano essa maleta para ser um mecanismo, né, que o profissional possa utilizar para despertar a criança essa percepção de texturas diferentes, né? E que, obviamente, a gente quer que isso perdure para o ambiente domiciliar, que aquela criança tenha vontade de, ao voltar para casa, falar com a mãe, com o pai, com o cuidador, com o irmão. Olha, hoje eu vi um negócio lá que era diferente, vamos tentar fazer isso aqui em casa também. Então, estimular essas dinâmicas, né? E a nossa pretensão é que, junto com esse material, a gente consiga dar um start para o próprio profissional, né? E isso vai estar vinculado através de um workshop que a gente vai fazer junto com a venda das malas, para que esse profissional desperte um pouquinho a ideia de onde utilizar, de que maneira utilizar, como aquilo ali pode ser incluído no seu ambiente. Às vezes a gente vê, é um professor de dança que, lá desde o baby class, a primeira coisa que ele quer é tacar uma sapatilha naquela criança. E eu falo exatamente o contrário, arranca isso daí, não está na hora dela vestir sapatilha, vestir coisa nenhuma. Tira essa meia daí, bota essa criança sem meia, deixa ela experimentando o terreno na qual ela está inserida. E às vezes a gente vê, no futebol a mesma coisa, a primeira preocupação é comprar uma chuteira para o menino. O menino não está nem de pé direito, não está nem se equilibrando de pé direito, arranca essa chuteira daí e vamos estimular com outras vias, né? Fantástico, sensacional, sensacional. Demorou muito para chegar nesse desenvolvimento aí de todo esse material aí, doutor? Só para a gente tem bastante empreendedores que nos acompanham, né? Então, eu queria saber, foi muito longo esse processo todo até a chegada do produto final? Foi, a gente tinha várias ideias e não conseguia chegar naquilo que fosse viável, transportável, né? E que fosse simples, porque a gente quer um material que seja barato, né? Para que todo mundo tenha acesso àquilo ali. Mas também a gente queria colocar uma coisa do lúdico no meio da história, né? O professor entrando num ambiente com uma maletinha colorida, o que será que tem ali dentro, né? O que ele vai trazer para a gente agora naquele ambiente? E aí a empresa que comprou a nossa ideia para fabricar é uma empresa que já está no ramo desses equipamentos, né, de materiais para crianças, já há um tempo nos ajudou a bolar essa coisa de como a gente envolve o lúdico com a necessidade das experimentações, o que fosse viável, o que fosse barato, o que fosse reciclável, né? Um material que, se tivesse algum dano, o professor conseguiria substituir de maneira mais fácil e mais rápido. Então, demorou um pouquinho, mas e até porque assim eu não sou desse ramo, né, de ter as grandes ideias. Eu tenho a assessoria técnica daquilo, mas até chegar aquilo ali me faltou um pouquinho. Mas acho que e acho que o brasileiro tem essa coisa, né, de pegar ali do mais simples e transformar aquilo de repente num mecanismo bacana, né? E que traga essa curiosidade, que desperte a curiosidade da criança de saber o que tem ali dentro, o que ela vai utilizar, por que aquilo ali é bom ou é ruim. E foi um processo, mas foi um processo bacana. Espero que as pessoas aproveitem o material, né?
Com certeza. Você aí, com a sua ideia na cabeça, aí quer empreender, olha quanta coisa bacana o doutor Fernando está falando. O doutor Fernando está arrebentando esse programa, desde a primeira pergunta dele, e agora aí ele compartilhando com a gente aí a forma dele estar aí empreendendo aí. Então, se mire aí no exemplo aí do doutor Fernando e de toda a equipe É aí. praticamente a mala da Mary Poppins, né? Que vai tirando tudo dali de dentro e vai fazendo. E o Zicam trouxe essa ideia. Eu estava aqui viajando, né? Pensando assim, nossa, pode ser algo até para os pais terem em casa para trabalhar com as crianças. Então é algo assim fantástico. Não, e a gente determinou um conjunto de materiais, né? E aí, depois que já estava em fabricação e tal, a gente falou, puxa, mas se eu botasse tal coisa também seria legal? Puxa, mas se tivesse um material tal, seria legal? Então, obviamente, que qualquer um que trabalhar com isso vai trazer coisas diferentes, né? Ah, eu vou botar um tule, eu vou trazer um pedaço de tule porque é um pano diferente, que as crianças gostam de mexer com aquilo ali, e, de repente, pisar em cima daquilo vai ser bacana também. Então, óbvio que vai despertar tanto o interesse das crianças em trabalhar naquilo, quanto do profissional que lidar com esse material, né? A natação pode, juntamente com brincar descalço, contribuir para o desenvolvimento da criança? Super, super. É uma atividade que as crianças fazem descalças, mas a natação ela possibilita uma riqueza de movimentação desses pés, principalmente quando se fala na experimentação aquática. A natação tem essa relação com a dorsiflexão, com a flexão plantar, com a pronação, em todas as suas possibilidades na água. Então, quando você coloca, não precisa nem. Todos os nados têm uma relação de muita mobilização das articulações dos pés, mas eu não estou falando só dos nados formais, estou falando da possibilidade de experimentação na água. Então, ela dá essa possibilidade muito rica que ajudam no fortalecimento do tônus muscular, que vai ser importante para a postura, mas também na formação do arco plantar. Então, sim, é uma atividade que dialoga, né, com esse andar descalço. Então, tanto que a gente tem assim um programa aqui da academia que as crianças fazem as atividades, por exemplo, a psicomotricidade, numa sala descalços, depois elas vão para a piscina. Então, olha o que o Fernando falou mais cedo no nosso bate-papo. Mudanças de percepções, de terreno. E na natação ainda tem uma questão. Eles vão estar na horizontal muitas vezes, ou vão estar numa parte mais funda, sem colocar os pés no chão. Então tem uma propriocepção, né, que essa criança vai ter nessa fricção da água. Então isso tudo é muito rico pelas sensações também, mas também pela questão articular e motora. Então, sim, dialoga e é muito rico. Cláudia, o brincar descalço pode contribuir também na questão afetiva das crianças? Totalmente. Gente, olha só, sempre que a gente está muito inseguro, a gente recorre ao envelope. Eu preciso estar coberto por alguma coisa quando eu me sinto insegura. Às vezes a gente sente até frio, né? E a gente observa, isso é muito comum, principalmente os professores de lutas ou os professores de ginástica artística, cujas aulas necessitam desse descalço, né? Não tem outra alternativa. A natação, com certeza, mas a natação, a criança já está toda despida, né? Eu estou falando especificamente dessas duas atividades, onde é necessário que a criança se desfaça dos seus calçados. Muitas crianças resistem. E, normalmente, as crianças que resistem são as crianças mais inseguras, ou são as crianças em fase de adaptação, ou são crianças muito inseguras, porque a gente busca esse envelope, essa cobertura. Então, é interessante que a gente também tenha essa sensibilidade. A gente aqui está indicando que, desde muito cedo, desde bebê, a criança fique aí descalça o tempo inteiro, mas a gente sabe que não é essa a realidade que a gente encontra. Então, o que é muito bacana para o professor perceber, eventualmente, se existe alguma resistência da criança, a gente pode fazer um combinado com ela, que tudo bem, começa a sua aula de meia, quando você sentir calor no seu pé, você tira. A gente pode fazer um combinado desse tipo. Ela naturalmente vai se interessar por tirar essa meia, porque os colegas vão estar sem meia.
Mas, para além disso, o momento que ela abre mão dessa meia é um momento muito bacana, porque é o momento que ela está comunicando ao professor: eu não preciso mais disso aqui, porque você é suficiente para prover a segurança afetiva que eu preciso. Então, observem isso. Não vale a pena a gente entrar em confronto e exigir que ela tire, se do ponto de vista emocional ela ainda não está pronta para isso. Mas, naturalmente, o caminho é esse. À medida que a gente vai reassegurando essa criança com uma série de dinâmicas, naturalmente ela vai se desfazendo. Gente, esse é o mesmo processo do adolescente, por exemplo, quando vê um corpo se transformando por uma série de questões hormonais e fisiológicas, ele começa a se cobrir, está um baita de um calor e ele está todo coberto, né? É o mesmo processo. É o mesmo processo daquela criança pequena que, quando a gente muda de piscina, porque ela já está desenvolta, ela vai para uma piscina grande, ela começa a relatar frio. E aí você sugere para a mãe: traz uma camiseta, não precisa ser uma camiseta de neoprene, qualquer camiseta, que na verdade ela sentiria mais frio se ela estiver com aquilo na água, resolveu o problema dela. Então, a criança insegura, é natural que ela se cubra, né? É uma sensação que remete à nossa vida intrauterina, mas à medida que ela vai se desfazendo dessa cobertura, ela comunica a você que ela está confortável e que você, como professor, está conseguindo prover todo esse reasseguramento afetivo para ela. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, chegamos naquela hora que você que gosta, você que nos acompanha semanalmente aí, programa Crianças em Movimento, você gosta dessa hora, porque nós chegamos nos 60 segundos. Sim, uma única pergunta para todos os convidados aí, e a gente vai hoje fazer a seguinte pergunta. Doutor Fernando, brincar descalço é? Brincar descalço é permitir uma vida normal. É permitir uma experimentação, é permitir que esse indivíduo adulto tenha a possibilidade, né, de trazer essas sensações positivas que teve lá quando criança, né? Quanto que a gente adulto, a gente lembra quando estava descalço no parquinho, ou quando estava descalço no sítio, ou estava descalço na praia. Então, não vamos limitar as crianças a ter essas vivências, né? Tanto do ponto de vista emocional, como a gente está falando aqui, mas mais para o meu lado, do ponto de vista motor, a gente vai se preocupar com a postura desse adulto, as alterações ortopédicas que serão produzidas pela incapacidade de uma excitação adequada quando criança. Então, brincar é permitir o adulto a ser uma criança com todas as experimentações possíveis. Fantástico, fantástico. Renata, brincar descalço é? Liberdade. Fantástico, fantástico também, minha querida. Claudinha, brincar descalço é? Olha, eu ia falar liberdade, mas a Renata roubou, a gente não combinou. Mas eu acho que é conhecer-se também. Muito bom, muito bom. Sensacional, meninos. Que programa gostoso, né? Eu tenho que ser repetitivo. Mais um programa. Esse foi o 11º programa Crianças em Movimento. Uma delícia. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer, doutor Fernando Zican. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento. Já fica o convite, assim, quando fizer o lançamento da caixa, para nos avisar, para que a gente possa propagar nas nossas redes sociais, que vai ser muito importante para toda a nossa comunidade aí que segue esse movimento. Por favor, suas despedidas, doutor Fernando. Muito obrigado, foi um ótimo ambiente, um ótimo papo descontraído, falando de coisas tão sérias, o quanto que a gente pode falar de coisas muito sérias de maneira bastante acessível e aplicável, né? É algo em que está no cotidiano do professor, está no cotidiano do terapeuta, está no cotidiano das famílias. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha mais oportunidades pela frente para falar de outras habilidades, capacidades e necessidades para que as crianças se desenvolvam bem. Muito obrigado. Com certeza o doutor Fernando irá voltar. Não vamos nem esperar as letrinhas subir, que nem filme da Marvel, mas ele vai voltar. Não vai voltar sem crédito, mas ele vai voltar em breve, turma. Professora Renata Rodrigues, as suas despedidas, minha querida. Então, que programa, né? Me sinto em casa com os meus amigos e com o Zican, assim, trazendo todo esse olhar, né, do ponto de vista motor, para a gente é muito enriquecedor.
mais uma vez, pedir para as pessoas assim, compartilhem o programa. Né? Às vezes você tem uma dificuldade enquanto profissional de chegar para uma mãe de um aluno e falar assim, deixa ele ficar descalço, mas se você manda o link de um programa desse, você não se desgasta e ainda desperta, né? Essa vontade de experimentação e desmistifica, né? Muitas minhoquinhas que ficam no cérebro, na cabeça desses pais, ou então compartilha com seu colega de trabalho, enfim, tudo que a gente pode compartilhar para o bem de todo mundo. Tá aqui um bate-papo multidisciplinar, né, com muitos olhares, e isso deve ser compartilhado. Então, nos sigam nas redes sociais, compartilhem. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Até a próxima semana. Sensacional. É isso, galera. Vamos compartilhar o conhecimento, a informação, gerar valor, né, para o nosso cliente, gerar valor para o ser humano que nos acompanha. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Gente, obrigada pelo Fernando aqui, pela presença, Marcelinho e Rê também. Semana bacana, né? A gente, na verdade, a gente grava na sexta, então a gente finaliza de um jeito muito bacana e a gente promove esse programa para vocês na segunda, para vocês começarem a semana aí nessa energia bacana. Super obrigada aqui pela presença de vocês, só reiterando aqui que a Rê trouxe, né? Compartilhem, a internet virou casa de ninguém, terra de ninguém, e quanto mais a gente puder oferecer conteúdo de valor, né, para as pessoas, melhor. Vamos tentar fazer desse espaço aqui um espaço muito bacana de troca de conteúdo, de troca de ideia, com uma energia boa. Então, enfim, curtam, compartilhem, sigam a gente aí, que eu acho que o que a gente faz, né, para tentar melhorar a vida dos outros, isso tem que ser muito valorizado. É isso aí, Tomá. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. E na próxima semana a gente se encontra com mais um Crianças em Movimento. Saúde para todos. Beijos, abraços e até a próxima semana. Tchau, tchau.